Olá, violinista! Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós começamos com o primeiro vídeo do projeto 8 ou 80, onde eu vou dar os passos para você aumentar a sua capacidade de aprendizado no violino em pelo menos 80%. E hoje nós vamos começar, eu vou começar, contando para você a minha história. Eu sempre fui ligado à música. Aliás, quem não é? Quem não gosta de escutar música, não é isso? Quando eu era criança, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, eu queria aprender a tocar guitarra. Guitarra. Mas aí naquela época, né, se você for analisar há 40 anos atrás, a guitarra era mais ou menos, indicava para o rock, minha tia não gostava de rock, não me deu uma guitarra, ela comprou um violão. Então eu fui estudar violão. E eu nunca tive muita dificuldade, né? Você ter disciplina para estudar um instrumento é difícil, ainda mais quando é criança. Eu fui aprendendo aos trancos e barrancos, dessa forma. E quando eu fui crescendo, depois de 8 anos, eu já estava na adolescência. Aqui na minha cidade tinha uma banda e era uma banda de, vamos dizer assim, de rock progressivo e o líder da banda era um violinista. E as músicas que ele tocava eram lindas. Como que ele usava? Ele usava um violino elétrico. E como que aquilo era bonito. Aí eu comecei a pensar, quem sabe eu não aprendo a tocar violino? E se você for pensar há mais ou menos 40 anos atrás, 30 anos atrás, você não é igual hoje. Hoje você vai em qualquer loja ou então na internet, você pode comprar um violino que é mais simples, um violino mais acessível. E hoje também fica um pouco mais fácil de você achar um professor. Naquela época, não fazia a mínima noção de onde comprar um violino e muito menos aonde achar um professor. Não conhecia escola, não conhecia nada. Mas eu comecei a acalentar esse sonho. Logo depois, eu comecei a trabalhar, né? Eu me formei, fiz o curso técnico de eletrônica no Cefet, e aí eu me formei e comecei a trabalhar. E tinha um shopping, num bairro da zona sul aqui da minha cidade, tinha uma loja de instrumentos lá. E tinha no mostruário, né, na vitrine deles, tinha um violino tcheco. E, pessoal, eu ia lá toda semana. Eu saía do trabalho, eu trabalhava na Savassi, né? Então, eu ia lá toda semana namorar aquele violino. E eu chegava, as primeiras vezes, foi muito engraçado, porque eu não entrava na loja. Eu tinha, assim, um receio e eu não entrava na loja. Eu ficava de fora, assim, na vitrine, olhando. Eu acho que o rapaz que ficava na loja, não sei se ele era dono, acho que ele era o dono, não sei. Mas eu acho que ele devia pensar assim, esse rapazinho aí não tem dinheiro para comprar esse violino, não. Ele nem ia me atender lá fora. E eu fiquei muito tempo indo toda semana, eu saía do trabalho, passava lá e ficava namorando aquele violino lá na vitrine. E eu ficava assim avaliando cada desenho, cada ponto, a volta, o brilho, a madeira. Eu ficava olhando aquilo e depois ia embora. E aí depois eu escutava essa banda tocando e eu falava assim, gente, deve ser um instrumento fantástico. Agora é engraçado, né? Ele não tem traste. Como é que toca? Igual o violão, né? O violão tem os trastes e o violino. Como é que toca isso? E aí você vai construindo uma coisa na mente, assim, que é um mistério. Poxa, o cara para tocar isso, ele tem que ser gênio. Por quê? Porque como que ele acha as notas no braço do violino? Como é que ele pode fazer isso? E aí você vai construindo, assim, uma fantasia.
E a gente já vai pensando que são só pessoas superdotadas, são gênios que tocam violino, porque como é que ele acha a nota? É um pouco estranho isso. E aí você vai alimentando estas coisas. E foram assim, durante uns anos, eu vou te dizer, talvez uns 3, 4 anos que eu fiquei nessa de ir lá namorar esse violino. Não tenho certeza, mas esse cara também não conseguia vender esse violino, não. É engraçado, porque ele também tinha um problema de vender o violino, né? Essa loja, inclusive, ela saiu desse shopping, eu não sei nem se existe essa loja mais, e eu nem sei se ele vendeu esse violino. O certo é que eu fui acalentando esse sonho e um dia, eu não sei se eu descobri no jornal, ou se eu perguntei, ou se alguém me contou, eu não sei bem ao certo. Mas eu fiquei sabendo que uma grande escola aqui em Belo Horizonte estava abrindo vagas para o curso de violino. E você sabe que a gente, a gente acaba sonhando tanto que às vezes a coragem vem. E foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Me enchi de coragem. Eu tinha mais ou menos, se a gente for lembrar, mais ou menos uns 23 anos. Isso era mais ou menos 90, 91, por aí. Mais ou menos esse ano. E aí eu pensei assim, você quer saber? Eu vou lá. Eu vou lá fazer a inscrição. Acho que eu liguei para lá. Me falaram que tinha que fazer uma inscrição para fazer uma prova. E olha, eu vou falar com você. Eu nunca tinha estudado partitura, música. Eu nunca tinha estudado isso. Então, e o violino para mim era um mistério, né? O violino para mim era algo assim fantástico, algo de pessoas super geniais, super dotadas, não sei, alguma coisa assim. Eu lembro que eu cheguei na escola e eu passei, era um teatro muito bonito, eu cheguei, passei por aquela escola e tinha uma escadaria que ela ficava fora assim do prédio e alta. E eu fui subindo essa escadaria. E engraçado que tinha um rapaz, eu lembro que ele era gordinho, e ele ouvindo música clássica num headphone de fita, ele ouvindo aquilo, e ele cantando aquela música clássica, eu falei, nossa, cara, esse menino aí deve entender pra caramba. Só que ele era novinho. A gente vai começando a ficar com essas coisas, você não sabe o que você vai pensar. E eu subi aquela escada. Ah, vou tentar, não custa. Subi a escada. Virei à esquerda. E logo depois que eu virei à esquerda, tinha um balcão de atendimento com vidro, né? Aquele vidro grande. O cara ficava sentado assim, abaixo. E tinha aquele furo redondo, onde a gente falava. E o cara estava assim, muito concentrado naquilo que ele fazia, que não sei se parecia que não era nada, que ele estava enrolando, não sei. Ali muito desinteressado. Aí eu cheguei, bati no vidro e falei assim com ele, boa tarde. Eu vim aqui fazer inscrição para a prova. Aí ele olhou assim para mim, mas para a prova de quê? Eu vim fazer inscrição para a prova de violino, eu quero estudar violino. Aí o rapaz, ele levantou, estava assim, né? Ele estava olhando para baixo, aí ele levantou os olhos, me olhou assim, de cima para baixo, e falou assim comigo, quantos anos você tem? Aí eu falei com ele assim, poxa, eu tenho 23. Aí ele olhou assim para mim e falou, não, você não aprende mais violino, não. Você já passou da idade. Ah, cara. Olha, eu vou falar com vocês. Eu nunca tinha estudado violino. Eu nunca tinha estudado partitura. E aí você vai fantasiando as coisas sobre violino. Aí você chega numa escola especializada.
o cara pega e te dá esse soco na boca do seu estômago. Poxa, para mim, ele estava certo. Eu nunca tinha estudado. Para mim, ele estava certo. Eu saí de lá arrasado. Eu saí de lá, eu saí de lá tão arrasado porque, poxa, esse cara tá certo. Acabou. Esse sonho que eu acalentei esses anos não tem razão de ser. Ele não pode ser, porque eu já passei da idade e com a minha idade não aprende. Nossa, eu saí de lá meio atordoado. Eu desci aquelas escadas e eu não sabia se eu sentia tristeza, se eu sentia raiva, uma desilusão. É uma coisa assim tão estranha. E eu lembro, por exemplo, que tinha uma namorada de um amigo meu, ela era bem mais nova, e ela foi lá fazer inscrição para estudar violoncelo. E ela fez a prova e passou. Engraçado, né? E você sabe o que aconteceu? Ela nunca foi lá estudar. É tão engraçado, né, pessoal? Eu estava super interessado, não tive oportunidade. Ela não tinha interesse nenhum, teve oportunidade, nem foi. Que coisa que é essa? Você determinar uma coisa pela idade? Não seria pelo interesse? Não seria melhor? Uma pessoa que tem um interesse sincero, ela não vai estudar mais, não vai se dar melhor naquilo do que uma pessoa que não tem interesse? É ou não é? Então deveria se pesar pelo interesse, não pela idade, não é isso? Mas foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Então eu desisti de estudar violino. Desisti totalmente. Eu não sabia nada. O cara falou que eu tinha passado a idade, eu acreditei. Então eu estava juntando uma grana para comprar aquele violino lá que eu ia visitar. Mas eu falei assim, eu não vou comprar esse violino, porque eu já passei da idade. Aí eu decidi assim, você quer saber, eu vou estudar violão clássico. Então eu fui numa loja, eu comprei um violão espanhol, ele era amarelo com uma faixa preta, assim, um violão espanhol, muito bonito. Comprei um estojo de microfibra, de fibra, né, de carbono, microfibra. Um estojo de fibra. E aí eu fui na FUMA, Fundação Mineira de Arte Aleijadinho. E isso era mais ou menos no final do ano, e lá tinha a diretora, a dona Zélia, ela me tratou com uma delicadeza, com um amor. Depois eu fiquei sabendo que ela foi uma cantora lírica brasileira, muito famosa na Europa. Que coisa, né, gente? O que é uma alma boa, né? Excepcional. Aí ela falou comigo, olha, Marcelo, a gente não tem mais vaga para o curso de violão clássico, não. Mas faz a inscrição para você estudar a teoria e no outro ano você começa a fazer o violão. E foi isso que eu fiz inscrição com ela. Ela estava fechando a escola, sabe? Ela estava fechando a escola para ir embora. A escola era enorme. Mas ela me atendeu, anotou meu nome, fez a minha ficha. E a coisa mais engraçada, que essa escola, né, a FUMA, que hoje é a UENG, Universidade Estadual de Minas Gerais, a FUMA ela veio para cá, aqui perto da minha casa, onde é o meu estúdio aqui, a minha escola. E eu passei a estudar no outro ano, né, mais ou menos 91 por aí, eu passei a estudar na escola, era pertinho daqui de casa, e fui fazer aula de teoria musical. Estudei um ano lá de teoria musical, solfejo, ditado, e foi muito bom. E no outro ano eu comecei a fazer violão clássico, estudei 3 anos de violão clássico, né, com o professor Rogério Bianchi, excepcional, maravilhoso, professor Rogério, que é até diretor da UENG hoje, maravilhoso, excepcional, aprendi muito, toquei em trio, foi muito legal. Mas depois desses 3 anos eu abandonei, eu fiquei 5 anos parado, não estudei mais. E aí lá, mais ou menos, assim, se a gente for pensar, mais ou menos 97, 98, 99, eu não sei bem, ou 2000, eu conheci um rapaz, num grupo de jovens que eu frequentava, o Vladimir, e aí eu perguntei o Vladimir assim, o Vladimir, o pai dele tocava na Orquestra Sinfônica aqui de Minas Gerais, tocou, depois ele saiu. E o Vladimir
me tocou violino desde muito criança, desde muito pequeno. E aí eu virei para ele, tocar violino é difícil? Aí ele olhou para mim e falou assim, não, não é não. Aí eu já estava com 29 anos, já não era mais 23. Estava com 29, 30 anos. Aí, rapaz, eu falei assim, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O cara falou lá que eu tinha passado da idade. Agora o Vladimir fala, eu tô com 30 anos, ele fala que não é difícil. Então tá, vou acreditar. Vendi meu violão, comprei um violino tcheco, você acredita? De fábrica, um violino tcheco. Procurei uma professora lá em Contagem, que é um lugar bem longe daqui, e fui estudar com ela. Sim, fui estudar com ela. Foi muito bom, uma excelente professora. Mas aí era muito longe, aí eu tentei voltar para a UENG. E eu fui lá na UENG, eles falaram que não tinha vaga. Mas aí eu conheci a coordenadora do curso e perguntei para ela. Ela falou assim, não, tem vaga sim, procura o Rogério. O Rogério era, na época, ele não era diretor, não. Ele era o coordenador geral. Aí ele falou que tinha e eu comecei a estudar lá, violino na UENG. Estudei violino na UENG. Foi uma experiência boa. E aí eu comecei a estudar violino com muita dificuldade, porque eu trabalhava, eu era bancário. Eu pensei assim que eu ia estudar eu ia trabalhar no banco, só meio horário, ia ter meio horário para estudar. Né? E não é assim, porque eu chegava no banco 10 horas e saía 6 horas da noite, 7 horas da noite. E às vezes eu ia para a aula e às vezes não conseguia estudar, estava muito cansado, aquela coisa toda. Fui levando assim e tal, né? E acabei formando nesse curso da UENG. Aliás, eu tive que sair de novo, depois eu voltei de novo. É essa luta, né, pessoal, da gente estar aprendendo violino. E essa é a minha história com o violino. Resumido, tem mais algumas coisas que aconteceram por aí, nesse caminho, né? São coisas que a gente passa. Pessoas que muitas vezes falam com a gente para a gente desistir porque a gente não dá para aquilo, não tem mais oportunidade, que não vai ganhar dinheiro com isso. Então, você vê que interessante. Eu trabalhei no banco até 2010, mais ou menos, 2009. Trabalhei no banco até 2009. Fui mandado embora. E quando eu fui mandado embora, eu já estudava, eu já dava aula de violão, né, há um tempo. E aí eu montei uma escola. E estou com a escola aqui há quase 11 anos. E vivo de música, pessoal. Eu vivo de música, dando aula. Já comecei a tocar em casamento, mas não deu muito certo, não gostei muito. Então, eu estudo violino e vivo de dar aula. Eu não ganho a mesma coisa que eu ganhava no banco. No banco eu ganhava até bem, mas hoje eu estou muito mais feliz dando aula. Já nesses anos, já passaram mais de 50 alunos aqui. Alunos desde 5 anos até 70 anos. E todos, para todos, eu dou aula. E todos tocam. Eu tenho aluno hoje de 70 anos que toca. Eu tenho uma aluna hoje que começou com 6 anos, já está com 7, toca. Né? Então é isso, pessoal. Mas o que eu quero dizer é que, gente, você não desiste do seu sonho. Não desiste do seu sonho de tocar violino. Não importa a idade que você tem hoje, se você é novo ou se você é mais velho. Não importa. Aliás, a idade não importa mesmo, não. O que importa é a sua capacidade de dedicação e persistência, porque estudar violino não é fácil, é difícil. Você estudar violino é muita coisa para aprender. São muitos padrões de movimento para a gente aprender. Afinação, forma de mão, pegada, movimentos, é muita coisa para a gente aprender. E a gente precisa mesmo ter muita persistência e dedicação.